O vídeo de hoje é para você que foi alistado, convocado para uma grande obra. E no decorrer da sua trajetória para executar esta grande obra, você encontrou oposição, você encontrou diversos desafios aí pela frente. Se conteúdos como esse te interessam, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho e a deixar o seu like. Eu quero dizer para você que você não é o primeiro e também não será o último a ser alistado para uma grande obra e encontrar oposição e encontrar N desafios pela frente. De antemão, já quero dizer para você no começo desse vídeo que você está em uma grande obra, de modo que você não pode parar. E nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo no livro de Neemias, capítulo de número 1, o versículo 3 e 4, que está escrito assim: E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativo lá na província estão em grandes aflições e desespero. E a muralha de Jerusalém também está demolida e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei, chorei e lamentei alguns dias. E jejuei e orei diante ao Deus do céu. Neemias, ele era um judeu e ele estava servindo como copeiro em uma outra nação. Copeiro, ele era aquela pessoa encarregada, incumbida de guardar a taça do rei. Quando vinha-se para o rei tomar alguma coisa, primeiro passava-se pelo copeiro. Ele tomava daquele vinho. Se o copeiro, em menos de alguns minutos, não morresse, automaticamente aquele vinho não estava envenenado. Então aí sim, o rei prosseguia e tomava aquela taça. E Neemias servia ali como copeiro. Estava-se diante da presença do rei. Só que um dia Neemias, ele recebe uma notícia que tira o seu chão. Ele recebe uma notícia que desestabiliza. Ele recebe a notícia de que as pessoas que ficaram em Jerusalém estavam em muita aflição. Os muros de Jerusalém estavam demolidos. Jerusalém estava numa vergonha total. Para você entender o contexto histórico, naquele tempo, uma cidade que tinha os seus muros demolidos significava desprezo, vergonha, uma cidade desprotegida. Porque a cidade que tinha muro, ela era conhecida como uma cidade de fortaleza. O muro significava a segurança daquela cidade. Então, quando Neemias ele recebe essa notícia em que os muros e os portões de Jerusalém estão demolidos, ele se entristece. Ele fica muito triste porque ele lembra dos conterrâneos dele. E como é que estão os meus irmãos? E aquilo desestabiliza Neemias. Ele simplesmente se coloca como intercessor. Ele ora e jejuma pelo aquele povo que ficou em aflição lá em Jerusalém. E quando Neemias ele chega diante do rei para fazer o seu papel, ele simplesmente entrega-se a taça ao rei, fazendo o que é acostumado a fazer no seu dia a dia. Só que quando o rei olha para Neemias, o rei percebe que Neemias está com um semblante caído, um semblante triste, um semblante angustiado. E aqui eu quero fazer um paralelo entre a história de Neemias com a nossa história. Às vezes nos encontramos tão tristes e angustiados por sermos bombardeados por notícia triste que o nosso semblante cai. Porque nas nossas vidas é dessa forma. Quando algo não vai bem, o nosso semblante demonstra. Aí você vai falar assim, mas o meu semblante demonstra, mas pessoas não entendem, pessoas não vê o que está acontecendo na minha vida. E eu quero dizer para você que pessoas comuns talvez nem percebam aquilo que está acontecendo. As pessoas comuns talvez não vão notar o que está acontecendo no teu ouvido. Mas quando você chegar diante do rei, na presença do rei, aí sim, ele vai notar. E ele vai te perguntar o porquê você está triste, o porquê do teu semblante está desse jeito. O homem comum, ele não tem poder para te ajudar. Mas o rei sim. O rei, ele vai entrar diretamente naquilo que você precisa para te perguntar dessa forma o que é que você precisa, o porquê você está assim. Quando Neemias entra diante da presença do rei, o rei nota que ele está triste, ele está angustiado. E aí ele pergunta para Neemias o porquê o teu semblante está tão caído, por que o teu semblante está assim. Mas o que a palavra dá mais ênfase
é que Neemias, antes de entrar na presença do rei, Neemias orou e jejuou. Neemias se preparou para entrar na presença do rei. E aqui vai a primeira aplicação para mim e para a tua vida. Independentemente de como está o cenário, independentemente de quão difícil seja, continue servindo com excelência. Continue firme no propósito, porque Deus ele não quebra princípios. Então Neemias responde para ele: rei, eu estou aqui no palácio, mas o meu povo lá em Jerusalém está em ruínas. Os muros estão quebrados, as portas atearam fogo, os meus irmãos estão em aflição. Então nesse momento Neemias se coloca como intercessor, porque para ele era fácil, ele estava no palácio, mas ele teve o espírito de empatia, de lembrar do seu povo e se angustiar pelo seu povo. Então o rei, ele fala assim: não, eu te libero para ir. Você tem a minha autorização para ir construir os muros e fazer o que precisa. E mais, eu vou assinar uma carta enviando recursos, porque tudo aquilo que você precisa fazer, você vai precisar de recursos. Então eu envio uma carta enviando recursos para a tua obra. E aqui vai o segundo gatilho para nossas vidas. Quando Deus nos alista para uma obra, Ele simplesmente vai nos dar o recurso necessário para fazer. Você pode estar olhando e dizendo: mas eu fui alistado para uma grande obra e eu não tenho ferramenta. Eu convido você nessa noite a olhar para aquilo que você tem, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque Deus, ele tem te dado recursos para fazer aquilo que Ele propôs e colocou no seu coração. Mas não é porque o rei te autorizou a ir para uma grande obra e te enviou recursos que você não vai encontrar oposição. Porque quando Neemias ele chega a Jerusalém, ele começa a encontrar opositores, pessoas que se levantam para Neemias não construir o muro. Pessoas que se levantam para dizer: não é desse jeito, não vai conseguir desse jeito. Quem é você para estar fazendo isso? Só que Neemias tinha um propósito no coração, o propósito que Deus colocou no coração dele. O propósito que Deus colocou no coração de Neemias ardia cada vez mais. Mas toda vez que alguém chegava para Neemias dizendo: Neemias, desce daí, tem uma carta aqui te esperando. Neemias, ele tinha tanta convicção daquilo que Deus tinha colocado no coração dele, que ele estufava o peito e dizia: eu estou em uma grande obra e de modo algum eu poderei parar. Virar oposição para tentar parar, para tentar atrasar aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Virar oposição para tentar atrasar a obra de Deus nas nossas vidas. Mas sabe o que Deus diz para mim e para a tua vida? Não pare, não desça, não responda, se posicione. Neemias, ele se posicionava com aquilo que Deus colocou no coração dele, dizendo: eu estou em forma de uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, eu não poderei parar. Independentemente de qualquer situação que você esteja vivendo, o Senhor nesse dia tem dito para você: se posicione. E eu quero encerrar esse vídeo perguntando para você: qual é a grande obra que Deus colocou no teu coração? Não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de parar para responder, não é hora de parar para questionar, não é hora de parar para se justificar. Deus está te dizendo: se posicione. Apenas se posicione, porque você está em frente de uma grande obra, de modo que não poderá parar. E Deus conta com você para a obra, Deus conta com você, o reino conta contigo.